Olá, vamos juntos retomar a nossa leitura diária da Palavra de Deus, hoje no capítulo 4 da Carta de Paulo aos Efésios. Então, com muita alegria no coração, vamos abrir aí, convidar os nossos mais próximos para que estejam participando conosco e deixar como herança, como legado para os nossos, esse hábito saudável da leitura da palavra. No capítulo 4, Paulo diz assim aos irmãos ali em Éfeso: rogo-vos, pois, aí de novo ele diz, prisioneiro no Senhor. Observe que no verso 3 ele diz, sou o prisioneiro de Cristo. E agora ele está dizendo, o prisioneiro no Senhor. Aí eu já expliquei o porquê. Que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito de Deus, do Espírito Santo, no vínculo da paz. Então ele faz esse apelo a mim, a você, que quando nós estivermos juntos, vivendo no processo comunitário, congregando, aqui e ali, que nós nos esforcemos por viver dignamente. Sim, nós somos chamados para o céu, então vamos viver como cidadão do céu. Aí ele diz, cheios de humildade, eu já expliquei lá no fruto do Espírito, em Gálatas 5, mansidão, com longanimidade. Essa palavra é importante, gente, porque as pessoas estão ficando intolerantes, impacientes. Ninguém está respeitando a dor do outro, a dificuldade do outro em certos aspectos, em certas áreas. E a palavra longânimo carrega esse longo ânimo. Caminha com o irmão, com a irmã, até ele se equilibrar, não despreza não. Não reputa como de esquerda, de direita, isso e aquilo não, e separa e divorcia não. Caminha com a pessoa. Aí ele diz, suportando-vos uns aos outros. A palavra que é importante, suportar. Porque o que tem que nos fazer suportar e ver é o amor, preservando o amor, a unidade do Espírito Santo, que nos uniu. O Espírito em você é o mesmo que em mim. Então vamos, em função disso, esse único Espírito que habita em todos, caminhar assim juntos. Aí Paulo vai frisar algo importante que nós já sabemos. Olha, ele vai dizer no verso 4, há somente um corpo, só uma igreja. A igreja que você faz parte não é diferente da minha, não. Nós somos cidadãos da igreja de Cristo, cidadãos dos céus, fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja. O fato de você estar em um ambiente, uma certa religião, com um nome e tal, não te faz melhor que o outro, não. Só há um corpo que é a igreja, e só há um Espírito Santo, que é o que habita em mim e habita em ti, no coração daquele que creu, como também eu e você fomos chamados numa só esperança da vossa vocação. Ou seja, o caminho nosso é o mesmo, o céu nós vamos habitar o mesmo, a esperança que eu carrego e a que você carrega é a mesma, é transcendente para além dessa terra, para o céu. Há um só Senhor, verso 5, há um só Senhor e Kyrios, que é Jesus, a quem eu sirvo. Não sirva aos senhores deste mundo, não sirva ao dinheiro, não sirva a mim mesmo, não sirva a cônjuge, não sirva a ninguém, eu sirvo a Jesus. Há uma só fé, é a única por meio da qual a gente salva. Não tem, eu tenho fé no sábado, eu tenho fé não, a fé é só na cruz, em Jesus, acabou, é essa que salva. Um só batismo, e esse só batismo não é esse que muda de ambiente, que muda de forma aqui, no batistério, na piscina, no rio, imersão, aspersão, não importa, isso não tem poder para salvar ninguém. O batismo aqui é o batismo quando você mergulha em Cristo, e morre com Cristo e ressuscita com Cristo. Há um só batismo, um só Deus. O mundo pode falar dos deuses deles o quanto quiserem, mas Deus só tem um. Os outros é criação humana no fenômeno histórico. É para satisfazer a si mesmo, é a emulação do cão. Há um só Deus e Pai de todos, Pai, Pater, o qual Deus é sobre todos, age por meio de todos e está em todos os que creem. Então, por que viver brigando um com o outro? Então, vamos preservar tudo em amor, no vínculo da paz, no contexto congregacional e na nossa caminhada. Verso 7.
E aí, amados, e a graça de Deus que se manifestou desde sempre, essa graça que te fez levantar do pó da morte, conforme está lá no capítulo 2, foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, conforme a fé no Evangelho, conforme o que cada um recebeu de entendimento de graça. Deus distribuiu os dons para cada um, quando você recebeu o Espírito Santo. Por isso que está escrito, ó, verso 8, quando ele subiu às alturas, assentou no lugar de Deus cheio de glória, ele levou o cativo o cativeiro, destruiu a morte. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Não é Satanás que manda, não é demônio que manda, é Deus, Senhor e soberano de tudo. Não tem briga cósmica no universo entre Deus e o diabo, entre o bem e o mal, não. O amor sempre vence, Deus é vencedor sempre. Nós já vencemos na cruz, ele levou o cativo o cativeiro, e aí ele derramou o Espírito dele sobre nós, concedeu dons aos homens quando ele derramou o Espírito dele sobre nós, e esse Espírito Santo vai distribuindo os dons a cada um conforme lhe apraz. Ora, o que quer dizer subiu aos céus, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? É uma alusão a descer ao abismo, ao inferno, e te arrancar de lá, te tirar das garras de Satanás. É como se Jesus fosse lá e destruísse as algemas suas, as minhas, e falasse assim: vem para a vida, Mazinho, vem para a vida, João, Manel, Pedro, sai das trevas da morte. Foi isso que ele fez naqueles dias que ele ficou entre a morte e a ressurreição. Verso 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. De todas essas camadas de céus, de dimensões, ele ocupou o lugar de glória onde tudo gira em torno dele. Ele é o Todo-Poderoso e ele enche todas as coisas. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Verso 11, e ele mesmo concedeu uns para serem apóstolos. Já falei sobre isso. Está lá no capítulo... No estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, 13 e 14, vai lá e olha, uns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas, que é um dom que tem faltado, gente que sai para evangelizar, e outros para pastores e serem mestres, pastorear gente, ensinar gente, mestre, com vistas a quê? Ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, os dons não é para mim sobressair sobre o outro, crescer sobre o outro, me tornar presunçoso e vangloriar, não. Os dons têm a finalidade de equipar o corpo, a igreja, para que ela cresça sadia, uns suprindo as necessidades do outro e uns caminhando com outros. Por isso que os dons são diversos e por isso que nós somos diversos, diferentes. Aí nós vamos crescendo juntos, edificados em Cristo Jesus, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Então, esses dons levam-nos à maturidade em Cristo, à consciência no Evangelho, ao coração entregue em amor, em graça, em bondade uns com os outros. Aí nós vamos atingindo, vamos sendo cada vez mais parecidos com Cristo, e aí nós vamos saindo daquela infância, da meninice, como acontece hoje. Gente velha dentro de igreja, 10, 12, 15 anos, mas onde fala que tem um profetizando, um revelando, todo mundo corre para lá. Onde fala que tem um que supostamente está curando em nome de Jesus, todo mundo corre para lá. Então ficam como meninos, agitados pelo vento, como folhas, onde o vento sopra ela vai. Não, Paulo está dizendo que cada corpo tem os seus dons e todos crescem juntos. Nós não precisamos ficar sendo conduzidos como crianças pela artimanha dos homens. Artimanhas dos homens aqui são as construções humanas, como está acontecendo hoje. Ninguém mais depende de Deus, do Espírito, da oração, não, é no marketing, é no marketing empresarial. Aí vai departamentalizando a igreja,
vai privatizando os espaços da igreja, privatiza o louvor para um, paga para isso, paga aquilo, paga a gente até para orar, ninguém mais ora espontaneamente, tudo é pago, os homens vão criando artimanhas, aí traz isso, traz a técnica tal, traz a indução e vai guiando os meninos para longe do evangelho, e vai virando esse mercado, essa coisa feia, horrível que está ficando a igreja, chamada cristã. Porque tem um tanto de gente abestalhada que esqueceu de firmar os pés em Jesus e caminhar com Jesus e não deixar se iludir por ninguém. Mas, verso 15, seguindo a verdade em amor, eu e você em amor, amados, seguindo o evangelho em amor, por favor, não perca isso. Você tem um padrão que é o evangelho. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Está vendo? Cristo é a cabeça. Eu imito Jesus, eu sou o corpo, nós somos o corpo. De quem todo o corpo, a igreja, bem ajustado, consolidado aqui, ó, juntas, ligamentos, você tem ideia de corpo mesmo, aqui, ó, os dedos, as juntas, tudo mexendo, tá vendo? Faz isso, faz aquilo, todo mundo organizado, né? Pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aí sim, tá vendo? Isso faz com que a gente cresça sim, justos, cooperando uns com os outros, e vamos, ó, tudo em amor, firmados, alicerçados em Jesus. Isso é tremendo, isso é gostoso, isso é maravilhoso. E aqui, para mim, essa parte que virá agora, do verso 17 em diante, é o que eu quero que eu vou chamar a atenção de você. Porque é um fenômeno que se repete sempre. É por isso que Paulo diz assim, ó, isto, portanto, digo a mim e a você, Paulo está falando, e no Senhor Jesus ele testifica que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade de seus próprios pensamentos. Ou seja, não vamos viver mais como vivíamos outrora, os pagãos sem Deus, sem ninguém, errantes no mundo, não. Nós agora temos Deus, não vamos viver entregues a nós mesmos, não. As pulsões dentro de nós, não. Na vaidade dos nossos pensamentos, tá vendo? A vaidade dos pensamentos é a vacuidade, é o vazio, é o nada. São pensamentos que no fim, não produz vida em Deus. Obscurecidos de entendimento, essa palavra entendimento é importante para Paulo, remota a uma mente transformada, uma metamorfose, uma nova consciência em Cristo, tá vendo? Nosso entendimento agora tem que ter luz de Deus, tem que estar iluminado, o clique tem que ser disparado aqui para eu ter acesso a Deus, alheios, tá vendo? Alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Quantos de nós vivemos assim? Sem dar importância às coisas de Deus em função da nossa ignorância, do nosso viver ignorante, achando que a ciência, achando que as coisas deste mundo são o suficiente, não são. Os humanos estão chegando à conclusão disso. Não dá para viver sem Deus. À medida que os humanos estão tentando viver assim, o mundo entrando em degradação, tanto do lado interno do homem quanto do lado externo, a boa ciência, a ciência quântica tem mostrado e tem aproximado, mostrando que é preciso orar, que quando você ora, você libera substâncias aqui, você ativa partes do seu cérebro. Quando você ora em amor uns com os outros, pessoas são alcançadas. A ciência está mais próxima agora, então não vamos viver ignorantes quanto a Deus, não. Pela dureza do nosso coração empedernido, sem sede de Deus, sem fome de Deus, sem querer amar ninguém, os quais tendo se tornado insensíveis. Então um cara duro para Deus, sem conhecimento de Deus, ele se torna insensível. A insensibilidade aqui é justamente com relação à dor do outro, à dificuldade do outro. Nós vamos nos tornando seres assim de papel, sem sensibilidade, sem perceber o outro. É por isso que tem um tanto de gente morrendo ao redor das pessoas e ninguém percebe. Daqui um dia vai ter gente desmaiando, caindo na rua, o povo falando assim, é pânico, não liga não. É depressão, não liga não, como se isso fosse coisa de só menos. Não, amado, não é, meus amados. Está na hora de nós percebermos a dor do outro. Porque um cara duro para Deus e insensível, olha o verso 19 diz, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então no mesmo instante que o homem se torna duro para Deus, insensível à dor do outro, ao mesmo tempo ele quer sentir todos os prazeres deste mundo. É por isso que os humanos têm se entregado
a dissolução, viram parça, dissolve o ser, se entrega às orgias, aos bacanais, aos swings, aos royals, por aí, às drogas, à prostituição, a tudo, ao dinheiro, ao nada, ao vazio. O homem está morrendo justamente por isso. Ficou sem mente cheia de Deus, coração duro, insensível. Aí Paulo vem e fala no verso 20, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Não foi assim que nós aprendemos, amados. Se é que de fato o tendes ouvido falar de Jesus, e nele, em Jesus, foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe conforme as suas concupiscências, paixões exacerbadas do engano, e agora nós nos renovemos no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, se você de fato ouviu Jesus, creu em Jesus, então, por favor, viva como Paulo está falando, despoje de tudo, de toda paixão maligna e perversa da carne, e cobre-te, revista-te do Evangelho, vivendo em verdade, em amor e justiça, que procedem de Jesus, da palavra. Por isso, ele vai dizer no verso 25, deixando a mentira, lembra de novo, quem põe o pé no chão da mentira, para sair é difícil, porque a mentira tem um pai, o diabo. E aqui eu não vou falar, que eu já falei muito sobre isso nos nossos vídeos. A mentira tem um pai, que é o diabo. Onde não tem verdade, a mentira reina. Onde não tem luz, as trevas dominam. Por isso, deixando a mentira, fale cada um de nós a verdade com o seu próximo. A verdade, sinceridade, porque somos membros uns dos outros, não dá para enganar e mentir para o outro. Irai-vos e não pequei-vos, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. É o que eu já disse aqui antes, Jesus irou, mas Jesus pecou? Não. Lá no tempo, quando ele irou e destruiu tudo, ele não ofendeu, não maltratou ninguém. Então Paulo está pedindo, quando vier a ira, não tem problema, mas não peque. E outra coisa, não deixe o sol se pôr. A ideia aqui é o seguinte, não durma sem que antes peça perdão e reate tudo, porque cada vez que você deixa amanhecer, o sol se pôr sobre a sua ira, mais seu coração vai enchendo de dor, mais o tempo vai distanciando você da graça. Tempo não cura nada, o que cura é a decisão momentânea e urgente de perdoar, ainda que você não sinta nada, porque perdão não tem que sentir, perdão é para ser decidido em amor, e cobrir sua casa e cobrir seu teto. Então faça isso, por favor. Não dê lugar ao diabo, não deixe o diabo entrar no seu coração e gerar mágoas, rancores, ódios, iras, aí não deixe o diabo fazer isso não. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham com que acudir à necessidade. Ou seja, amado, sai da preguiça. Quantas pessoas vivem a vida toda assim, sem trabalhar, dependendo disso? Não. Trabalhe quando puder, e sempre que você trabalhar, Paulo está dizendo, para você comer e ainda ajudar o necessitado quando for necessário. Não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, nenhum torpedo, nada que mate o outro, que destrua a vida do outro, seu filho, sua família, seu cônjuge, não. Sai da tua boca palavras dóceis, e a palavra torpe aqui é aquela palavra que sai carregada de energia, de malignidade, de desejo de morte em relação ao outro. Não saia, e saia sim unicamente a palavra que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, aos que estão próximos de você. Verso 30, e não entristeçais o Espírito de Deus. É óbvio, cada vez que eu pratico mal, eu estou entristecendo o Espírito que me habita, eu não estou crescendo em amor vinculado. Então não entristeça o Espírito, não vive essa vida dissoluta, perversa, maligna, não. Volta para Deus, amado. Isso não vai produzir nada, volta. No qual o Espírito nós fomos selados para aquele dia da volta de Jesus, da redenção. Então longe de mim e de você, então, amados, a amargura, tá vendo? Que gera raízes, que dissemina, que vai matando todo mundo. Já falamos sobre isso também. E cólera, e ira, e gritarias, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Sim, tira do seu coração essa malícia, essa coisa que só olha, só faz com segundas intenções.
Tira as segundas intenções. Seja simples como a pomba. Tem que ser astuto como a serpente? Sim, mas não malicioso. E a malícia não procede. Carrega a segunda intenção mal. Antes, sede uns para com os outros, amados, benignos, compassivos, que é fruto do Espírito, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ou seja, perdoados vão perdoando, vão caminhando em amor, ajustados, conectados, ligados. Uma coisa eu peço, não deixe o seu coração nesse estado de dissolução, não. Você que está alheio a Deus, distante de Deus, volta. Deixa Deus tocar-te, tirar o coração duro de pedra e colocar um coração de carne, sensível a Deus, sensível à dor do outro. Não deixe o amor morrer no seu ser, não. Esses dias são dias em que o amor está morrendo nos corações. As pessoas estão ficando congeladas, frias, indiferentes, o que é pior ainda. Então vamos orar e pedir a Deus um renovo, revestir-nos de Jesus, deixar que o fogo de Deus, o poder do Espírito emane e saia de nós em direção ao outro. Ore nesse instante, ore por sua casa, ore pelos seus sonhos, seus projetos, ore por você, talvez esteja desanimado, abatido, aqueles que estão doentes, aqueles que estão feridos, ore nesse instante, vamos orar. Oh Deus, eu quero colocar a minha vida e a vida dos teus filhos diante do Senhor, do teu altar. Não somos dignos disso, somos pó e cinza. Ousamos falar contigo tão somente pelos méritos do teu Filho, que nos deu livre acesso à tua presença. Lá na cruz, rasgou o véu e nos deu o Espírito que nos ensina a orar. Então, Espírito, ajuda-nos em oração agora. Visita a minha casa, os meus. Visita os teus filhos que estão agora lendo essa palavra, ouvindo essa palavra. Toca cada um. Levanta os que estão no pó, os que estão duros, frios, gelados. Coloca o fogo do altar no coração deles. Levanta os cheios de amor. Aqueles que estão machucados no corpo, na carne, nos ossos. Toca, Pai, derrama o teu bálsamo, azeite do Senhor e unge-os e tire toda enfermidade, toda doença de morte. Tira, Pai, agora. Levanta o que está abatido, desanimado, levanta. Enche essa mente que está vazia, sem luz. Coloca pensamentos de Jesus em nós. Coloca o Evangelho em nossas mentes, uma nova consciência. E joga luz aqui nas trevas. Sim, para que sejam iluminados, Pai, todos os espigões, todos os porões do nosso ser, da nossa alma. E que assim, Pai, vestidos de Jesus, do Evangelho, do amor, da graça, compassivos, longânimos, cresçamos em amor, unidos como igreja, obedecendo ao cabeça Cristo nosso Senhor. É assim que nós profetizamos vida e salvação e cura na vida de cada um agora, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.